Fala galera, sejam muito bem-vindos à coletiva do Tidico. Gente, todas as últimas informações, últimas notícias, tudo que rola. Nosso São Paulo Futebol Clube, nosso tricolor do Morumbi, o maior clube do mundo, vocês acompanham aqui. Inclusive, galera, já vão deixando nos comentários a frase que vocês mais gostam. SPFC, o maior clube do mundo. E, gente, antes da gente começar, isso é muito rápido, vão aí no botãozinho vermelho inscrever-se, se inscrevem aí e ative as notificações para vocês não perderem nada, para vocês não perderem nenhum vídeo, porque eu, Tidico, vou trazer vídeo para vocês todos os dias, atualizando vocês e mantendo vocês informados em tempo real de tudo que rola no maior clube do mundo. Lembrando, galera, que se inscrever é de graça, não custa nada, então se inscreve aí e ative as notificações. E, galera, vão deixando like, vão tacando o dedo no like, porque o like também é de graça, também não custa nada e ajuda demais no trabalho diário, no trabalho do dia a dia, no crescimento, no desempenho, no desenvolvimento do canal. Por isso que eu peço like pra vocês. Posso contar com essa moral? Obrigado, galera. Obrigado de coração. E quem não deixou nos comentários vai comentando. Tidi, qual que é a frase mesmo? A frase que vocês mais gostam, galera. SPFC, o maior clube do mundo. Vão escrevendo, vão comentando aí enquanto vocês vão assistindo ao vídeo, porque o São Paulo vai enfrentar o Cruzeiro em um jogo muito importante, né, do Campeonato Brasileiro. O Brasileirão, por mais que a diretoria e a comissão técnica tentem meio que deixar de lado, nós sabemos que é importante, porque vai que o pior acontece na Libertadores, né? Nós estamos com uma esperança neste momento não tão boa em relação à Libertadores, mas nós estamos brigando. Precisamos da virada de chave agora para brigar a Libertadores de alto nível, o título da Libertadores, ou seja, uma das Copas que nós estamos esperando demais para essa temporada. Nós precisamos de uma virada de chave, uma mudança total para ganhar essa Libertadores, né, para chegar nas próximas etapas, para ir se classificando e fazer o melhor trabalho possível na Libertadores. Então, não pode deixar de contar com o Campeonato Brasileiro. Mas o São Paulo, muito provavelmente por conta do jogo contra o Botafogo, São Paulo vai basicamente quinteiro reserva ou muito misto. Tem uma provável escalação, mas tem muitas coisas importantes que vão acontecer no decorrer dessa partida, principalmente para nós termos uma dica, um norte do que o São Paulo irá enfrentar nessa temporada ou o que irá fazer, né? Eu tenho uma provável escalação aqui, gente, só que neste momento está sendo muito difícil falar o possível time que o São Paulo vai jogar, né? O Zubeldia, é muito difícil acertar as escalações do treinador Luiz Zubeldia, mas nós temos uma ideia mais ou menos, uma vez que o São Paulo muito provavelmente irá poupar pro jogo da Libertadores contra o Botafogo, que passou a ser o jogo mais importante da temporada. Mas é aquilo que a gente fala, não pode esquecer de priorizar o Campeonato Brasileiro também, não pode deixar completamente de lado, né? Gente, a provável escalação é mais ou menos isso aqui, só que nós podemos, é muito legal isso, muito bacana, porque possivelmente nós podemos contar com duas estreias, dois jogadores que nós estamos esperando demais, Santiago Longo e Jamal Lewis, que a gente precisa, né, isso agora virou uma coisa assim, que o torcedor, nós precisamos de uma cara nova, um gás novo para a esperança voltar, né? Antes dessa eliminação fatídica contra o Atlético Mineiro, nós estávamos, olha aqui, ó, estamos indo muito bem no Brasileiro, estamos poupando no Brasileiro, ainda ganhando jogos, estamos nas quartas da Libertadores, estamos nas quartas da Copa do Brasil antes de ser eliminado, né? Então nós estávamos com a moral, não era salto alto, não era já ganhou, mas a gente estava com uma moral legal, a gente estava com a esperança lá em cima. Estamos muito bem, até aqui estamos muito bem na temporada. Basta uma eliminação para tudo isso mudar. É por isso que a gente precisa que a comissão técnica do Luiz Zubeldia e os jogadores lidem com isso da melhor forma possível. Então esse jogo contra o Cruzeiro é muito importante para o São Paulo recolher os cacos, né? Para o São Paulo se reestruturar de novo, tecnicamente falando e emocionalmente falando. Na zaga ali, gente, pode ser que jogue o Jandrei, né? Pode ser que ele poupe até o Rafael, pode ser que não, mas não se espantem caso entre o Jandrei, lateral direita, muito provavelmente o Igor Vinícius, aí a zaga Ferrarese, Sabino e Michel Araújo. Isso é uma das opções ali na linha de 4 do Luiz Beldia. Só que, pra mim, ali já seria interessante começar com o Jamal Lewis. Ah, Tidico, acabou de treinar, não dá, não sei o quê. Gente, o Michel Araújo a gente já conhece. Se o Jamal Lewis não puder jogar o jogo inteiro, por que coloca ele no final? Põe ele no começo. Beleza? Não é pra estourar o cara fisicamente falando, mas coloca ele no começo. O Michel Araújo a gente já conhece, já sabe que infelizmente não serve. Então acho que precisa parar um pouco essa passividade. Zubeldia precisa virar a chave e mudar algumas convicções. Vai continuar perdendo, né? Vai ficar perdendo, não indo bem no Brasileiro, sendo eliminado das Copas e não vai mudar as convicções. Então, pra mim,
muito provavelmente entre o Michel Araújo ou outro jogador na lateral esquerda, uma vez que ele possa poupar o Wellington, mas o Jamal Lewis, estamos esperando a estreia, não para começar jogando, mas talvez no decorrer do jogo. Eu já começaria com o Jamal Lewis, já começaria acho que seria interessante. São Paulo aparentemente vai bem em reserva, então já começa com o cara. Deixa o cara ter uma boa primeira impressão, deixa o cara saber que ele tem moral no time, mas muito provavelmente isso não irá acontecer. Muito provavelmente o Jamal Lewis irá jogar, irá estrear, mas a gente entende que ele entre, né, depois, não entre no time titular. Então ali, basicamente isso no setor defensivo do São Paulo. Jandrei, Rafael Jandrei, pode ser que entre o Jandrei. Igor Vinícius, né, que jogou o Rafinha na semana e o Igor Vinícius está voltando, pode ser que ganhe mais minutagem. Igor Vinícius, Ferrarese, Sabino e Michel Araújo ou algum outro. No meio de campo, Damian Bobadilla, que não jogou o Lisieiro. Bobadilla não jogou de forma inexplicável, né, contra o Atlético Mineiro. Bobadilla não sei por que não jogou, porque tava toda aquela coisa dele voltar. O Lucas voltou, ele voltou, então tava toda aquela coisa e o Bobadilla não jogou. A comissão técnica fala que ele é titular, que ele é um dos mais importantes, e acabou que não jogando. Então, muito provavelmente, o Bobadilla jogue. Ali, Bobadilla e Longo. Dá pra arriscar Bobadilla e Santiago Longo no meio de campo do São Paulo. Aí seria uma coisa diferente, porque o Longo, que é a outra estreia que nós estamos esperando para esse jogo, entraria jogando, né? O Longo, diferente do Jamal Lewis, começaria jogando. Então, pode ser que ele entre com o Bobadilla e o Santiago Longo. E aí fica a gente volta os olhos pro Marcos Paulo, né? Marcos Antônio. Cadê o Marcos Antônio? Por que não tá jogando? Começou tão bem, por que não tá tendo mais minutagens? Por que entrou com o Lisieiro ao invés... Já que o Bobadilla ia jogar contra o Atlético Mineiro, por que não entrou com o Marcos Antônio ao invés do Lisieiro? Né? Fica todas essas questões que a gente tá esperando ver também um pouco mais de norte, um pouco mais de coerência da comissão técnica em relação a isso também, né? Mudanças nesse sentido para melhorar o time tecnicamente falando. E aí o meio de campo é basicamente esse, mas falando do meio de campo ali pro ataque, né? Difícil falar, pode jogar o Lucas, e eu estou esperando ver o Luciano. Isso aqui, galera, o Zubeldia ainda quer, né? Fala que o Luciano, toda aquela importância, toda aquela coisa que a gente já sabe em volta do Luciano, só que assim, o Luciano, ele não serve ali de meio atacante. Não está servindo. Vai ser uma coisa que irá nos preocupar demais caso o Luciano entre contra o Botafogo. E não é porque nós estamos pegando no pé do Luciano. De novo, gente, já ficou chato. A gente já tá falando isso aqui todas as vezes. O Luciano, ele é um bom segundo atacante. O Luciano precisa jogar no ataque. No Atlético Mineiro, acho que nós tivemos talvez uma pequena chance, que foi o lance do Luciano, que ele recebeu do Lisieiro, se eu não me engano, que ele estava entrando na área. Então, quando o Luciano aparece, não é de meia de criação, não é para trás ali, muito longe da área. É pisando na área, é chegando na área. Então tá claro, tá óbvio isso. E o Zubeldia tem uma chance, uma notícia muito boa em volta disso, porque o Zubeldia falou que vão ter mudanças, vão ocorrer mudanças no time. E nós estamos esperando essa mudança em cima do Luciano, que é uma posição que, independente do resto do time também não estar bem, o Luciano é uma posição que está gritante, está todo mundo vendo que não serve ali, que não está rendendo, não está funcionando. Então nós esperamos uma alteração na posição do Luciano. E não é para queimar o Luciano, não é para mandar ele embora, não é para banco, humilhar ele. Não, nada disso. É só falar, Luciano, você não vai jogar ali, Belo. Você vai jogar mais perto do Caleri, mais perto da área. Ali você não vai jogar ali, quem vai jogar é o Lucas ou outros jogadores. Você não vai jogar nessa posição porque não está rendendo. Não me importa o que você acha. Então eu tô esperando ver o Luciano nesse jogo contra o Cruzeiro. Queria ver o Luciano entrando titular, porque seria banco, né? Seria o time misto. O time reserva do São Paulo. Ou o mistão, o mescladão, né? Então eu queria isso para ele não começar. Neste momento, o Luciano não pode mais jogar naquela posição. O Luciano talvez tenha que até ficar um pouquinho no banco. A gente veria o jogo do Botafogo sem pelo menos começar com o Luciano. E é interessante colocar o Luciano depois do jogo. Depois do primeiro tempo, no segundo tempo, o Luciano geralmente entra fazendo gol, entra acendendo. Então não é um problema. Isso não é um problema. Eu espero do fundo do coração que o Zubeldia faça as alterações. E aí, gente, o ataque é difícil falar. Eric, André Silva, pode entrar com o Lucas, William Gomes. Então vamos ver. Difícil cravar o ataque, uma provável escalação, mas o que nós estamos vendo, o que nós estamos percebendo é que o São Paulo vai poupar demais, vai bem misto para enfrentar o Cruzeiro e estamos esperando movimentações em relação à posição do Luciano e duas estreias, né? Santiago Longo e Jamal Lewis. Galera, uma notícia maravilhosa, fantástica, excelente, né?
São Paulo ainda conta com a venda, uma possível venda do Rodrigo Nestor para faturar fortuna. Assim como o Galopo, que é um jogador que o São Paulo mantém, né, não é mantém, mas o São Paulo fala que é um jogador bem negociável. O São Paulo quer negociar o Juliano Galopo. Está acontecendo isso com o Nestor, que se lesionou no último jogo contra o Atlético Mineiro, né? O Nestor perdeu espaço, a gente sabe, né? Nós, São Paulinos, eu tenho até vontade de falar baixo isso aqui, né? Mas a gente sabe que o Nestor ele é um jogador limitado, bem limitado. E aí, o Nestor, o São Paulo, ainda quer negociar. Um dos motivos do Zubeldia usá-lo mais seria, a pedido da diretoria, seria interesse do clube, e isso é uma coisa muito importante. Você não pode desvalorizar um jogador desse que você quer vender. Uma das coisas do Nestor aparecer mais vezes na escalação do Zubeldia é porque o São Paulo ainda tem interesse de vendê-lo. E aí, as conversas com o Nestor são vários times e tal. Dá para resumir, fazer um resumão de Europa. São Paulo tenta negociar o Nestor com a Europa com alguns interesses que já apareceram. E aí o São Paulo quer faturar algo em torno de 15 milhões de euros pelo Rodrigo Nestor, o que daria aproximadamente mais ou menos 92 milhões de reais. Isso é muito bom, isso é muito maravilhoso. Nós faturarmos muito com um jogador que já não está sendo usado, é um jogador que até tem uma certa história com o clube, aquele gol contra o Flamengo, tem uma série de coisas, mas o São Paulo, de forma muito esperta, né, muito oportuna, ainda tenta negociar o Rodrigo Nestor, né? Nos bastidores aí o São Paulo quer negociar o Rodrigo Nestor, um jogador que nem rende mais tanto assim, nem é utilizado pela atual comissão técnica e que o São Paulo pode faturar, né? Pode receber uma verdadeira fortuna aí por um jogador já bem desacreditado, que a gente já tá cansado de saber como é que joga, né? Gente, e Edson Mendes também vai deixar o São Paulo, falam em Turquia, também Europa, né? Falam que é Turquia lá o destino agora do Edson Mendes. Sabe o que me pega? O Mendes, ele já se encerrou tudo. Vocês imaginem, o Mendes jogou na Europa, estava jogando na Europa quando o São Paulo estava tentando se livrar de todo jeito dele, né? O Mendes acabou virando um problema para o São Paulo. Só que vocês imaginem se... esquece que o Mendes já jogou no São Paulo. Pensem que o Mendes estivesse chegando. Tá chegando um cara da seleção, tá chegando um cara de seleção que tá jogando na seleção do país dele e que já jogou na Europa, meio campista e tal. Nós iremos ter uma boa impressão do Edson Mendes. Nós iremos falar, nossa, interessante esse cara, tomara que renda muito, né? Que foi no momento em que o Edson Mendes chegou. Então por que caiu tanto? Por que depreciou tanto se o Mendes ele nem teve tantas oportunidades no São Paulo? Nós já tivemos essa conversa aqui. Eu não acho o Mendes tão ruim quanto a passagem dele pelo São Paulo. Eu acho que ficou a impressão para todo mundo, mais ou menos assim, faltou mais oportunidades para o Mendes. O Mendes poderia fazer mais pelo São Paulo. Por que o São Paulo está se livrando dessa forma, né? Mas é isso, é um volante de Europa que está deixando o São Paulo, que o São Paulo tenta se livrar de qualquer jeito. Eu acho, no mínimo, esquisito. Porque, assim, o Mendes não me parece pior ou tão diferente do Liseiro. Não tô falando de estilo de jogo, tô falando da história da carreira e de produtividade até mesmo em campo. Só que o São Paulo prontamente quis repatriar o Liseiro e o Liseiro joga partidas importantes, como foi com o Atlético Mineiro, e o Mendes não pode nem... Né, não falta lógica. Não tô nem falando que precisa do Mendes. Gente, prestem bem atenção, entenda bem. Não tô falando que precisa do Mendes, que o Mendes é a solução do meio de campo do São Paulo. Não. É que é estranho. A gente não vê coerência nos jogadores em que o São Paulo tenta repatriar, ou que o São Paulo quer continuar, ou os que ganham mais minutos, dos jogadores que o São Paulo se livra. Falta lógica, falta análise, falta coerência. Como falta coerência com a escalação do Luciano no meio campo. Porque assim, independente do treinador gostar dele ou não, ele não tá rendendo. Então a gente fica nessa daí. Por que isso está acontecendo com jogadores específicos? Entendem o que eu quero dizer? Vamos torcer. Porque o Santiago Longo, o Mendes, a chegada do Mendes agora, pensa que que o São Paulo estaria contratando o Edson Mendes. É uma situação parecida com o Longo. O Longo, jogador promissor, interessante, vamos torcer muito para dar certo. Com o Mendes está mandando embora de uma forma inexplicável. E eu não estou defendendo aqui o Edson Mendes. Realmente, não teve sequência, não teve continuidade, mas não é no mínimo esquisito? Enfim, vamos torcer demais para que dê certo o Santiago Longo, Jamal Lewis, que as contratações do São Paulo sejam as novas contratações, assim como o Marcos Antônio, que a gente não entende porque não está jogando mais, sejam tratadas de forma diferente que o Edson Mendes, que é um volante de Europa, que joga na seleção, tem jogado na Europa, vai para a Europa, muito provavelmente vai para a Europa, falam em Turquia neste momento. Então é no mínimo estranho, no mínimo esquisito. E galera, Dagoberto falou do Lucas, né? Falou uma fala muito interessante do Dagoberto, falou mais ou menos assim, tá, gente?
Falou, ele fala pouco. O São Paulo precisa de mais jogadores no elenco tipo o Lucas. Tudo bem que o Lucas ele é o melhor, né? Ele é o mais habilidoso, ele é o mais técnico, né? Ele é o que mais se destaca do São Paulo, isso é claro pra todo mundo, né? Por mais que a gente tenha outros excelentes jogadores no elenco, o Lucas ele é o melhor, disparado. Ele é o nosso jogador mais habilidoso. E ele falou, mais ou menos assim, é isso. O jogador ele não tem que ficar falando muito. O jogador tem que chegar em campo e resolver a bagaça. E é mais ou menos isso que o Lucas faz. Ele não fica falando, você não vê todo aquele um contexto polêmico, várias coisas em volta do Lucas. O Lucas ele fala pouco. Quando ele fala é sempre são em aparições defendendo o São Paulo. O Lucas, o negócio dele, por mais que ele. Pra mim, o Lucas. Te digo que o Lucas não tá jogando nada. Pra mim é muito problema técnico também, de montagem. Não é culpa do Zubeldia que o Lucas não tá bem, mas tem culpa também do Zubeldia na montagem do time. Ninguém tá conseguindo render nada. Ou o Caleri é ruim. Porque o Caleri não tá fazendo gol. A gente sabe que o Caleri joga muito. Só que é o sistema que não tá funcionando e aí acaba prejudicando o Lucas também. Então a fala do Dagoberto é muito legal porque dá para dar uma chacoalhada no elenco que, independente do técnico estar atrapalhando ou não, é para todo mundo. Fator Lucas Moura, né? Senso Lucas Moura para todo o elenco, para a maioria dos jogadores. Não fala nada, fica quietinho, foca no trabalho, para jogar, para tentar sempre o seu melhor, entra concentrado, para não errar, para fazer o seu melhor futebol, porque o nosso melhor jogador é o nosso maior e melhor exemplo. Mas vamos ver como é que vai ficar tudo. Vamos torcer demais para essa partida contra o Cruzeiro de forma específica. Vamos torcer depois para a Libertadores do Botafogo e vamos torcer para essa virada de chave, que tá fácil, são pouquíssimos ajustes que tem que fazer. A gente sabe que o elenco de São Paulo é bom, são pouquíssimos ajustes que tem que fazer para voltar a moral, para voltar a acontecer o bom futebol, né? Vamos torcer para tudo isso. Mas galera, é isso aí, o vídeo de hoje foi esse, espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal, ativem as notificações e vão deixando like. Obrigado e até a próxima.